Oi gente, eu sou o professor Rafael. Estou voltando aqui hoje para trabalhar com vocês mais um vídeo sobre circunferência. A gente viu no último vídeo como calcular o comprimento da circunferência, né? A gente viu que a gente calcula o comprimento da circunferência usando a fórmula comprimento igual a 2 vezes o número desse racional π vezes o raio. Então a gente tem essa formulinha aqui para a gente calcular o comprimento de uma circunferência. Só que nem sempre, gente, a gente vai calcular daquela maneira. A gente pode, por exemplo, não ter o raio e precisar encontrar esse valor, tendo o valor do comprimento da circunferência já dado. Aqui a gente tem um exemplo, a gente tem o comprimento da circunferência, só que a gente não tem as informações dela, que é o raio e o diâmetro. E a gente vai calcular usando essa fórmula ainda. Então, dica para a gente calcular. A gente vê o que a gente tem de informação. Tem o comprimento da circunferência C, tem raio, não tem, diâmetro, não tem, número π, aproximadamente 3,14, a gente vai usar sempre, ou quase sempre, esse arredondamento, né? Ou, em muitos casos, até mesmo só o 3, depende do exercício, gente. O exercício vai propor, o exercício sempre vai estar propondo, a não ser quando você já chega no ensino médio lá, vai fazer uma prova de vestibular, aí provavelmente pode ser que o exercício não coloque o valor de π. Você tem que lembrar que ele é aproximadamente 3,14. Beleza? Então vamos lá, para a gente calcular. A gente vai trocar as informações então. C, tem o C? Tem. Vou trocar por 37,68 centímetros. Igual o 2, não preciso nem trocar, já é um número aqui para a gente calcular. O π vezes o π, vou usar 3,14. Então, 3,14. E o raio eu não tenho, eu quero calcular o raio e depois, sucessivamente, eu vou calcular o diâmetro. Então o raio também eu não tenho. Então é ele que eu vou calcular. Então a primeira coisa que eu vou fazer aquela multiplicação ali, né? Então eu tenho 2 vezes 3,14, que é 6,28, vezes o raio. Olha só que interessante, a gente tem novamente uma equaçãozinha de primeiro grau. O 6,28 está multiplicando o raio. E se ele está multiplicando, eu vou fazer a operação inversa da multiplicação. Ele vai passar aqui no primeiro membro, dividindo 37,68. Então eu tenho 67,68 dividido por 6,28, igual o raio. Então o raio vai ser dado pela razão, pela resposta da divisão, né? De 37,68 por 6,28. Eu tenho que fazer essa conta. Método da chave. É o mais simples, a gente consegue resolver. Então, 37,68 dividido por 6,28. Professor, mas envolve dois números decimais na divisão. Eu preciso trabalhar esses dois números decimais, né? Gente, muitas das vezes sim. Mas aqui eu não preciso, porque a quantidade de casas decimais são as mesmas. Então, eu nem preciso trabalhar essa ideia de tirar essas casas decimais. Eu posso até mesmo esquecer elas nesse momento, porque elas têm a mesma quantidade. Eu tenho duas casas decimais aqui e duas aqui. Professor, mas isso não seria o mesmo que multiplicar por 100, então? Se eu multiplicar aqui por 100, o dividendo e o divisor por 100, eu vou sumir com essa vírgula daqui. E aí fica 3.768 dividido por 628. E aí eu vou pensar no seguinte, quantas vezes o 628 cabe dentro do 3.768? Gente, a gente vai ter que tentar aqui. A gente pode pensar na ideia de múltiplos, da ideia de divisibilidade, né? A ideia da multiplicação. Para começar, se eu colocar o 5 aqui, gente, eu sei que 5 vezes 8 vai dar 40. Não vai chegar nesse 8 aqui, mas posso tentar? Até posso. Mas aparentemente está longe de ser possível. Eu vou tentar o 6. 6 vezes 8, eu tenho 48, igual a 4. 6 vezes 2, eu tenho 12, mais 6, mais 4, né? 16, vai 1. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Faço a subtração, sobra 0. Então, vou colocar um pouquinho para cá, né? Para misturar. Então, o meu quociente, a resposta da divisão, é 6. Então eu encontro aqui que o raio é igual a 6. Então eu respondi a primeira ideia aqui, o raio é 6. Mas eu também quero saber o diâmetro. O diâmetro não é igual a 2 vezes o raio, então
o diâmetro é igual 2 vezes 6. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12 centímetros. Encontrei também o diâmetro. Gente, então aqui é um exercício que a gente trabalhou a ideia inversa. A gente não tinha o raio e tinha o comprimento. No vídeo anterior a gente tinha o raio e não tinha o comprimento. Então, sempre a gente vai cair em equação. E uma dica que eu vou dar para vocês agora, para vocês não esquecerem essa fórmula aqui. Dica bem simples. Pense que isso daqui, gente, essa circunferência, na verdade, é uma pizza. E aí, se eu for pensar que ela é uma pizza, o que é o comprimento dessa pizza aqui? O que é? A gente chama de borda, não é? A borda da pizza. E é muito comum, gente, que a gente tenha uma borda com a borda de catupiry, né? É muito comum a gente ter essa ideia de borda com catupiry. E o que catupiry tem a ver com a fórmula C igual a 2 vezes π vezes R? Gente, o que tem a ver? C do K é igual tu. Mas como é que eu vou chegar nesse tu? Como que eu escrevo o 2 em inglês? Não é T, W, O. Então eu tenho aqui a ideia do tu. Então aqui eu vou colocar T, W, O. Então K, tu, pi. Número pi, R, ri. Catupiry. Gente, na verdade, é uma dica para a gente tentar decorar, não muito correta, né? Mas a gente tem aqui um macete para a gente decorar a fórmula. Então, na matemática, gente, a gente sempre vai perceber alguns macetinhos para a gente decorar algumas coisas. No nono ano, se vocês tiverem curiosidade, no nono ano a gente viu as razões trigonométricas. E lá a gente até tem uma música para a gente decorar essas razões. E também aqui a gente tem esse macete, então, a ideia do catupiry. Então, C2 na forma da língua inglesa, pi, ri, catupiry. Então, para a gente decorar a fórmula, vou lembrar K, tu, pi, ri. Ok? Macetinho para decorar a fórmula. Beleza, gente? Então, eu encerro aqui esse vídeo. Espero que vocês consigam captar um pouco esse conhecimento matemático. Assistam os vídeos anteriores, que a gente viu desde a diferença da circunferência para o círculo. Depois a gente viu todos os elementos. Ó, veja que aqui eu tenho um monte de raio. Ó. Tem um raio aqui, outro raio aqui, outro raio aqui, outro raio aqui. Também tem um monte de diâmetros, né? Um diâmetro aqui, um diâmetro aqui, outro diâmetro aqui. Então tem vários diâmetros e cordas também tem, porque o diâmetro é corda também. Então, fica aí a dica, assista o vídeo anterior, a gente viu tudo isso. A gente viu como calcular raio, como calcular diâmetro, como calcular o comprimento da circunferência. E aqui mais um vídeo para a gente calcular a ideia de comprimento de circunferência. E a dica do macetinho aqui, da borda da pizza. Borda de catupiry. Beleza? Até mais, gente.